Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras do mês de julho de 2018. Antes de mais nada, eu já vou começar me desculpando porque para todos os livros que eu vou falar aqui ainda não tem resenha no canal. Mas isso é porque em julho, no momento em que eu tava lendo e terminando de ler esses livros, eu tava colocando outros vídeos no canal, então foi um mês com uma programação bastante cheia, um mês em que eu fiz coisas diferentes, dei indicações de livros diferentes, em formatos diferentes, fiz vlog, fiz tag sobre livros para ler nas férias, fiz outros tipos de tag, enfim, então isso acabou lotando a agenda do canal e eu não consegui gravar as resenhas porque eu tava gravando e fazendo outras coisas. Então, à medida do possível, no mês de agosto eu vou ir liberando as resenhas dos livros que eu mencionar aqui nesse vídeo de resumão de leituras do mês de julho. Eu vou tentar fazer agora, em agosto, uma semana de Veda. Então, geralmente o pessoal faz um mês de Veda, mas eu não tenho condições de fazer um mês de vídeos aqui pro canal, mas 7 dias eu acho que é possível. Então, eu tô pretendendo fazer isso mais pro final do mês, talvez na última semana do mês, e aí, assim, eu tento colocar em dia tudo que tá faltando, todas as resenhas, todas as atualizações de diário de leitura, de maratona, de metas de leitura, enfim. Então eu agradeço desde já a compreensão de vocês para esses casos de falta de resenha, mas assim que elas estiverem no ar eu vou ir colocando os cards aqui nesse vídeo para deixar tudo atualizadinho. Bom, eu vou então tentar falar um pouquinho de cada obra, dependendo da necessidade. Se eu já mencionei muito uma obra, não vou falar tanto aqui. A primeira leitura que eu concluí em julho foi então Moll Flanders, do Daniel Defoe. Esse é um livro clássico, escrito no século XVIII e é um livro que estava nas minhas metas de 12 clássicos para ler em 2018. Eu comecei a ler em maio e só fui terminar agora em julho, então levei um tempinho, não porque o livro fosse ruim, pelo contrário, eu tava adorando essa leitura. Acontece que eu leio vários livros ao mesmo tempo e tenho várias metas a cumprir, então isso acaba me atrapalhando às vezes. Mas é um livro de leitura muito dinâmica, ele é engraçado, porque com o distanciamento histórico, aquilo que o autor queria, aquela intenção inicial do autor de dar uma lição de moral, acaba se tornando obsoleta e a gente consegue se distanciar disso e dar risada com todas as coisas que ele fala, com a intenção de dar exemplos de boa moral e bons costumes, enfim. Então a gente tem aqui a protagonista Moll Flanders, que é uma personagem que vai fazer de tudo para se virar sozinha no mundo, desde cedo tem que se virar, ela trabalha de todas as formas possíveis, até que ela recorre ao ofício de ladra, né? Ela se prostitui também, então nada disso é spoiler, porque tá tudo no próprio título do livro, que diz assim: as aventuras e desventuras da famosa Moll Flanders e companhia, que nasceu na prisão de Newgate e ao longo de uma vida de contínuas peripécias que durou 3 vintenas de anos, sem considerarmos sua infância, foi por 12 anos prostituta, por 12 anos ladra, casou-se 5 vezes, uma das quais com o próprio irmão, foi deportada por 8 anos para Virgínia e enfim enriqueceu, viveu honestamente e morreu como penitente. Isso aqui o autor mesmo publicou quando lançou o livro, então já se sabe de toda a trajetória dela, mas o mais legal é ver como tudo isso pode acontecer numa vida só, né? E a Moll Flanders é uma personagem encantadora, ela é feminista, embora não soubesse disso, e pelo contrário, né, o autor queria dar uma lição para as mulheres da sua época, mas acontece que essa é uma mulher que faz o que ela quer e o que ela precisa fazer para sobreviver. Um baita clássico, uma leitura gostosa de se fazer, uma linguagem acessível, eu super recomendo, eu espero que alguma editora relance esse livro, porque ele é muito bom e ele é muito necessário. As pessoas precisam conhecer essa grande obra do Defoe, que eu acho que é muito melhor que as outras dele, embora eu não tenha lido, por exemplo, Robinson Crusoe, que é uma das mais famosas do autor. Eu acredito que Moll Flanders merece mais reconhecimento, então editoras, fica a dica aí. Outra leitura do mês de julho foi uma das metas atrasadas que eu tinha, né, que era ler O Velho e o Mar, do Hemingway. Esse é o livro que estava pro mês de junho de 2018, também não li em junho, eu consegui dar conta dele somente em julho. E esse caso foi um livro de leitura muito rápida, eu li de um dia para o outro. Aqui a gente tem a história então do Santiago, que é um pescador, ele é já um senhor de idade e ele passou a vida toda pescando, né, e vivendo naquela pouca renda que ele conseguia através da pesca, e é um homem completamente solitário e no fim da vida ele tem um amigo que é um menino, um jovem rapaz que se compadece dele e faz companhia para ele, enfim. E toda a história do Velho Mar trata basicamente de uma jornada em que o Santiago vai enfrentar um peixe gigantesco em alto mar.
sozinho num barquinho pequeno. Então, toda a narrativa leva a isso. A maior parte da narrativa é dessa cena de enfrentamento entre homem e peixe, né? Então, a gente tem aqui pouco mais de 100 páginas em que, sei lá, 60% é dessa cena. Isso foi um pouco do que me cansou nesse livro. Não chega a ser uma coisa que atrapalhe o gosto pela leitura, mas eu não sou uma pessoa que gosta muito de mar, então isso teve uma influência meio ruim pra mim. A escrita do Hemingway é ótima, ele escreve de forma clara, objetiva, ele escreve de uma forma bonita também, é uma narrativa que flui, então nesse sentido é uma baita obra, mas a história em si não mudou muito a minha vida, diferentemente do Moll Flanders que eu falei antes, que sim, eu acho que mudou a minha perspectiva sobre os clássicos. Esse aqui é uma boa história, muito bem contada, só não me apaixonei pelo Hemingway ainda. Não vai ser esse livro que vai me convencer que esse autor vai ser um dos meus favoritos da vida. Recomendo a leitura pra quem gosta de mar, pra quem gosta de livros que tem essa pegada mais intimista, mais solitária, né, que vai fazer reflexões sobre a vida, e enfim, a leitura foi válida. Li também uma das metas atrasadas que eu tinha colocado pra junho, porque eu queria, não porque fosse de alguma seleção que eu tinha feito especialmente, mas eu queria ler A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Eu tenho aqui nessa edição da Globo Livros, então eu consegui finalmente ler em julho, e esse livro foi também de leitura rápida, mas foi completamente diferente do Velho Mar. Esse aqui eu li direto. Eu sentei à tardinha e eu só parei de ler quando terminou o livro, porque ele me devorou. A Hilda Hilst tem tendência a fazer isso comigo. Eu já li dela O Contos de Escárnio, Textos Grotescos, vou deixar a resenha aqui em cima para vocês conferirem caso ainda não tenham visto, e também foi um livro que me surpreendeu demais, e agora de novo, né, a Hilda aqui vai tratar dessa senhora D, e se eu pudesse dizer de uma forma simples do que trata esse livro, eu diria, bom, é a história de uma senhora, uma mulher, né, mais velha, que ficou sozinha, ficou viúva, e tá na casa dela sozinha, meio que abandonada, delirando, tá entre delírios e lembranças do que foi a vida dela com o grande amor da vida dela, e então ela vai passar por vários flashbacks da vida dela e é tudo muito confuso. E é isso, é essa mulher nessa situação em que os vizinhos acham que ela é estranha, que ela é louca, que ela tá se desvanecendo ali sozinha naquela casa, não sai de casa, não interage com ninguém, e na cabeça dela acontecem várias coisas, ela relembra muitas coisas e é um fluxo de consciência frenético, assim. Eu não sei mais o que dizer sobre esse livro. Eu adorei e ao mesmo tempo eu não sei explicar. Mas é isso. A Hilda Hilst faz isso comigo. Ela é uma mistura de gêneros, assuntos, ela é erudita e ela é pornográfica e ela é de uma sensibilidade também. Isso faz com que a escrita dela seja muito complexa, né? E difícil até de analisar. Então, adorei. Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou ser capaz de fazer uma resenha específica pra esse aqui, mas fica a minha recomendação pra quem não tem medo da literatura contemporânea e de se aventurar na cabeça de certas personagens que não vão dar muitas respostas, mas vão provocar várias sensações na gente. Então fica aqui a minha forte recomendação da Obscena Senhora D. Li também na Maratona Julina o Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, que era um livro que eu queria ler há bastante tempo. Gostei bastante da história, gente, mas assim, não é um livro que eu acho que seja o melhor dos que eu já li, em termos literários. E eu sou sincera com vocês, né? Quando eu acho um livro bem escrito, eu falo, e quando eu acho que um livro não é bem escrito, eu falo também. O que não desvalida a obra em si. Eu acho que essa obra é uma obra muito importante, eu acho que a Conceição Evaristo, só pelo fato de conseguir publicar, ele tá aí na mídia, né, ele tá agora conseguindo o espaço que ela merece, é uma baita de uma coisa, é um grande feito, e acho que tem que ser assim. Agora, uma coisa é a questão política por trás, outra coisa é a qualidade literária, tá, gente? Então, assim, Olhos d'Água, que é um livro que eu li dela o ano passado, eu achei muito bom, muito bem escrito, gostei das histórias e tudo mais. Esse aqui eu gostei da história. Tá? Não achei que seja uma obra assim muito coesa, e acho que tem alguns probleminhas em termos de escrita, em termos de continuidade, enfim. Mas isso eu vou tentar explorar melhor na resenha que eu pretendo fazer sobre ele. Aqui a gente tem a história então da Ponciá Vicêncio, que é uma moça que nasceu numa fazenda no interior e ela é filha de escravos, e ela cresce então numa casa que é afastada da casa do senhor, né, do coronel que cuida de todo o campo ali, e ela cresce num ambiente que ela gosta muito, no ambiente do campo, com a família, com a mãe dela, com o irmão. O pai morre muito jovem, o vô morre também quando ela era muito pequena, mas ela tem uma relação afetiva muito grande com esse avô, e ela vai crescendo nesse ambiente até que ela sente que não pode mais ficar ali, precisa buscar algo mais na cidade, mudar de vida, porque aquela repetição das cenas, aquela repetição do contexto da família dela, da mãe dela, ela não quer pra ela mesma. Então ela vai pra cidade e lá ela
pena muito. A gente tem essa personagem tentando entender a si mesma e tentando se desenvolver numa cidade grande que não dá espaço para as pessoas negras. E isso é triste porque é a realidade que a gente tem até hoje, né? É uma história tocante nesse aspecto, é uma história que merece muito ser lida. Eu recomendo com força, mesmo com os apesares que eu comentei aqui antes. Leiam Conceição Evaristo. Li também pro encontro da tag do mês de julho o livro Voragem, do Junichiro Tanizaki, foi uma das minhas últimas leituras do mês e eu adorei esse livro. Eu acho que esse foi um divisor de águas, teve gente que odiou com força, teve gente que adorou com força. Eu gostei muito, eu não acho que é um livro perfeito, acho que é um livro bom, bem escrito e eu gostei do dramalhão que tem aqui. Aqui a gente tem a história, então, da Sonoko com a Mitsuko. É uma história de amor homoafetivo entre duas mulheres no Japão na década de 20, finalzinho da década de 20, comecinho da década de 30. Imagine o impacto disso na sua época, né? A gente tem então a Sonoko, que é uma mulher casada com um homem, e ela leva uma vida mediana e acaba conhecendo essa mulher, a Mitsuko, numa aula de artes. Elas acabam se envolvendo e aquilo vai acontecendo de uma forma muito voraz. Elas praticamente que se jogam numa relação. Coisas estranhas acontecem nesse relacionamento, tem triângulo amoroso aqui e é tudo muito intenso, acontece muita coisa e a gente nunca pode confiar nas narrativas dessas personagens porque a gente vai acompanhando o que uma tá dizendo e em seguida vem toda uma outra versão da história. Eu acho isso um recurso bem legal e eu gostei desse dramalhão sim, tá? Gostei do final também, o final deixa aberto para muitas interpretações e é uma obra que merece ser lida. Eu espero que a Companhia das Letras reedite, porque ela tá esgotada na edição que existia ali, e espero que todo mundo leia pra ver o que vocês vão achar, se vocês vão ser do time que odeia ou que ama. Mas mesmo com essas situações extremas de avaliação, eu acho que vale a experiência de leitura sim, recomendo bastante. Li também a última parte do volume 1 dos Miseráveis, então eu consegui terminar esse tomo 1, felizmente. É uma festa poder terminar isso aqui, porque já tava há muito tempo empacado. Consegui terminar então o livro 8º, terminei a parte 3, que é a parte Marius, e li ao todo mais de 200 páginas de Os Miseráveis no mês de julho. Vitória pra mim, né? É uma história que eu tô gostando bastante. Nessa parte do Marius, o Jean Valjean volta com força e eu acho isso sensacional, adoro esse personagem e tô louca pra ver o que vai acontecer a seguir. Li também, por fim, um pouco do livro clássico que era escolhido pro mês de julho de 2018. Que é o Doutor Fausto, esse calhamacinho do Thomas Mann, literatura alemã. Achei que ia conseguir ler todo ele, não consegui, não tinha condições. Eu comentei sobre isso no vídeo de encerramento da Maratona Julina 2018, pra quem não conferiu eu vou deixar linkado aqui. Infelizmente as metas às vezes não dão certo, mas eu acho que isso aqui não foi uma falha completa. Eu li 250 páginas no mês de julho e agora em agosto eu li mais umas 40 páginas, então tá andando lentamente porque essa é uma história muito densa. Aqui a gente tem então a história do compositor Adrian Leverkun, que é narrada pelo seu amigo de infância. E o objetivo desse amigo de infância é fazer uma biografia desse cara, porque ele acha esse cara sensacional. Acontece que é uma leitura densa, porque apresenta vários questionamentos filosóficos e coisas que são difíceis até da gente acompanhar o raciocínio do autor, mas eu acho que é uma experiência bem válida e eu acho que ele tem que ser lido com calma, sem pressa. Não dá pra querer apurar isso aqui. Ele tem um tempo de processamento no cérebro da gente, mas tem coisas muito legais, especialmente a questão da religião, a constante dicotomia do bem e do mal sendo questionada aqui, sendo discutida e sendo colocada à prova. Tem coisas sensacionais que eu não posso falar porque eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas são diálogos assim inesquecíveis e eu tô adorando essa experiência de leitura. Eu espero dar continuidade ao longo do mês de agosto e se eu tiver sorte eu consigo terminar esse calhamacinho em agosto mesmo. Vamos torcer. Então é isso, essas foram as minhas leituras de julho de 2018. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros ou não, se tem vontade de ler. Eu vou deixar linkado aqui no box da descrição todos os livros que eu mencionei, caso você tenha interesse em comprar algum deles. Eu peço que utilizem então meus links da Amazon, porque assim a Amazon me repassa uma pequena comissão, você não gasta nada mais por isso, todo mundo fica feliz. Se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.